E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Azul. A gente vai conversar sobre as ações porque muitos investidores acabam investindo nas ações, mas muitas vezes não sabem interpretar um resultado de indicador ou olhar um demonstrativo. Muitas vezes apenas tomaram algum serviço, fizeram alguma viagem, gostaram da experiência e acabam investindo nas ações. Fora isso, eu vejo muitas pessoas com essa dúvida se faz talvez sentido ou não investir em ações do segmento de aviação e por que que muitas das vezes elas não te pagam dividendos. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu a ideia desse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Quando você dá o like, se inscreve, ou seja, interage com o canal, o YouTube entende que o conteúdo tá bacana e daí ele vai distribuir para mais pessoas, então fortalece aí. Então, antes da gente começar, só para dar uma introdução, o segmento de aviação ele é tido pelos investidores como um segmento de muito risco. Muitas vezes as empresas fecham com resultados de prejuízo ou até mesmo vão à falência. Geralmente elas tendem a ser expostas a dólar, expostas a commodity, ou seja, algumas variações aqui podem impactar diretamente no resultado e muitas das vezes elas precisam de muita grana, de muito investimento para tornar a operação ativa. E daí nessa conta também acabam entrando juros e dependendo de como a taxa de juros está, impacta mais uma vez o resultado. Então elas tendem a ser empresas com margens extremamente reduzidas e com facilidade de fechar com prejuízos. A gente está aqui no Status Invest, se você ainda não utiliza ou ainda não conhece, ele é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimentos. Então o ticker da Azul é Azul 4. O valor atual está em R$19,61. Quando a gente visualiza o preço da ação ao longo do tempo, a gente consegue visualizar que ela já chegou a valores de R$50, R$60 e agora está em um valor de R$19,61. Acredito que muitos investidores, ao verem esse valor, pensam que eles podem multiplicar esse capital e talvez esse seja um dos motivos aonde eles acabam investindo na ação. Mas quando a gente visualiza a parte dos indicadores, a gente vê que ela não tem os melhores indicadores. Na verdade, ela tem os piores, principalmente quando você pensa em um investimento que vai te trazer lucratividade e retorno em dividendos. Então, quando a gente visualiza a parte do dividendo, que muitas pessoas questionam, poxa, não recebo dividendos da Azul ou da Gol, é porque se o dividendos aqui está inexistente, é porque o dividendo é uma parte do lucro que é repassada para você que investe nas ações. Se não existe lucro, não vai existir dividendo. Então, em muitos períodos, a empresa fecha com prejuízo e é por conta disso que você não acaba tendo um retorno em dividendos. Na parte de preço-lucro, ela é preço sobre lucro. Se o lucro não existe e ele é de fato um prejuízo, é por isso que essa métrica fica negativa. Na parte de preço, valor patrimonial, ela também está negativa. Acontece que é uma métrica de preço contra valor de patrimônio, ou seja, se você tem muito prejuízo ou prejuízos recorrentes, você vai ter lá dentro do balanço uma conta reduzindo o seu patrimônio. Então daí ela inverte o saldo e é por isso que fica um resultado negativo nesse indicador. Quando a gente olha aqui também margem líquida, menos 23%. Ou seja, eu comentei que ela tinha uma margem espremida e que qualquer variação aqui poderia fazer com que ela fechasse com prejuízo. Quando a gente olha a parte de liquidez corrente, está em 0,25. Isso daqui significa o quê? Que se estivesse em para cada R$1 de dívidas ou de obrigações, a empresa teria R$1 ali de disponibilidades ou de direitos. Então ficaria meio equilibrado. Como está em 0,25, significa que para cada R$1 de obrigações, a empresa teria 25 centavos para honrar com isso. Então é por isso que geralmente é um segmento que precisa de muita injeção de grana, muita injeção de capital para continuar tornando ele operacional. E aí você acaba trazendo consigo capital próprio, capital de terceiros, que seria empréstimos, e daí já vem com os juros impactando o resultado, e daí complica mais ainda a margem. E se você não está entendendo nada, é o seguinte: resultado de prejuízo deixou tudo negativo ali, atrapalhou tudo e você não vai ter retorno em dividendos, porque se não existe lucro, apenas prejuízo, você não tem como ter participação de lucro, porque ele não existe. Aí você poderia falar assim, mas por que que muitas pessoas investem então se o negócio só fecha com prejuízo? Bom, você pode ter uma melhora operacional, o que poderia trazer valorizações para as ações. Você poderia talvez ter uma mudança nos resultados e ela começasse a trazer resultados de lucratividade, por mais que pequenos, seria positivo e daí você poderia ter um retorno em valorizações e em dividendos, mas isso é um cenário mais de médio a longo prazo, na minha opinião.
Os cenários tradicionais, geralmente, elas tendem a fechar com prejuízos, precisam de muita injeção de capital e, geralmente, tendem a quebrar. Ou talvez você acredita na fórmula matemática lá do menos com menos fica a mais, que é tanto menos aqui nesse resultado de indicador que talvez seja positivo. Mas brincadeiras à parte, agora a gente vai dar uma olhada na DRE. A DRE é um demonstrativo contábil onde tem receitas, custos, despesas e no final lucratividade ou prejuízo da ação. A gente consegue visualizar aqui em 2014 prejuízo, 2015 prejuízo, 2016 prejuízo, 2017 e 2018 teve um leve lucro e daí depois novamente 19, 20, 21 e 22 prejuízo, prejuízo, prejuízo e prejuízo. Ou seja, a não ser que você saiba muito sobre o segmento de aviação, muito provavelmente, se você investir nessas ações, você vai ter o quê? Prejuízo. Aí, para a gente dar uma olhada rápida aqui na parte do patrimônio líquido e da DRE, a gente está nos resultados, nos demonstrativos que a Azul apresentou. Eu entrei aqui no demonstrativo de 2022 para a gente ter um consolidado do ano. Então, para você que não conhece, a gente está aqui no balanço patrimonial, na parte do passivo, que seriam as obrigações da empresa de honrar. Então, quando a gente desce aqui na parte do patrimônio líquido, a gente consegue ver a linha de prejuízos acumulados, que no momento atual está na casa de 23 bilhões 286 milhões. Eu mostro essa parte porque para a empresa começar a distribuir dividendos, primeiro que ela precisaria ter lucro e segundo que ela precisa fazer uma redução desse prejuízo acumulado. Então ela teria que tornar a trazer resultados de lucratividade e ir trazendo recorrências de lucratividade para ir reduzindo esses prejuízos acumulados ou talvez ter uma grande lucratividade que seria capaz de abater isso de uma forma mais rápida. E agora a gente está na parte da DRE, que nem eu comentei com vocês, receitas, custos, despesas e no final lucratividade ou prejuízo de uma ação. Aqui eu trouxe vocês para a gente conseguir ver aquela questão de pressão nas margens que a empresa sofre. Então aqui a receita dela em 2022 foi de 15 bilhões 948 milhões. Aí a gente já vem aqui na linha do custo, 13 bilhões 161, ou seja, o custo do serviço prestado já quase corrompeu toda a receita. Aí você teve uma leve sobra. Aí você entra aqui com despesas e tudo mais e entra no resultado financeiro. Aí o resultado financeiro já termina de matar o pouco que sobrou. A gente olha aqui a despesa financeira na casa de 4 bilhões 793 milhões. Isso daqui poderia melhorar de que forma? Com uma queda nessa taxa de juros, que muito provavelmente vai acontecer ao longo do segundo semestre. Esses resultados impactariam menos e daí sim a empresa teria ou um menor prejuízo ou talvez uma pequena lucratividade. Daí a gente consegue visualizar aqui prejuízo líquido do exercício de 722 milhões. Mas tem uma observação. Quando a gente sobe um pouquinho ali na linha de variação cambial, a gente consegue visualizar que a empresa teve uma receita de 1 bilhão 406 com variação cambial ativa. E isso fez o quê? Com que o prejuízo fosse menor, porque reduziu o resultado financeiro em geral. Essa parte de variação cambial, para quem não entende, é o seguinte: digamos que a empresa tem uma dívida em dólar, e digamos que ela tem uma dívida em dólar com o dólar a 5,50. Daí, quando ela vai honrar esses pagamentos, o dólar já está em 4,50. Ou seja, a dívida dela continua a mesma, porque ela é lastreada em dólar. Porém, como a cotação do dólar mudou, você pode ter ou uma variação passiva ou uma variação ativa, a depender de como for essa movimentação do câmbio. Então, aqui no caso, como foi uma receita, foi uma variação cambial ativa, ou seja, a empresa deixou de pagar uma certa quantia por conta que, como o câmbio desvalorizou, ela acabou tendo um ganho nesse procedimento. Então isso daqui também acabou impactando o resultado, fazendo com que ela não tivesse tanto prejuízo. Ou seja, depois de tudo que a gente já viu, indicadores muito complexos, a não ser que a regra matemática do menos com menos fique mais funcione, ou que você entenda muito sobre esse segmento, muito provavelmente você vai ficar igual aos resultados da empresa, com prejuízo. Mas brincadeiras à parte, isso tudo foi só a minha opinião. É claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Valeu, meus queridos, e abraços!